Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos, respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 1, 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 1, 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire o ar pela boca. 1, 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, que são as afirmações positivas.
Vamos lá? Neste preciso momento, você está aproveitando ou não a sua vida? Os seus pensamentos criam o modo como você se sente no seu corpo nesse momento. Treine-se para ter pensamentos que façam com que você se sinta bem. Dessa forma, sua vida será sempre criada a partir da alegria e com alegria. A alegria traz sempre mais motivos para ficarmos contentes. Estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. Eu liberto-me do medo e das hesitações e da vida turbulenta. Agora a minha vida é simples e fácil para mim. Crio para mim um mundo sem estresse. Relaxo todos os músculos do pescoço e liberto a tensão dos meus ombros. Inspiro e expiro lentamente, ficando mais relaxado à medida que respiro. Sou uma pessoa capaz e posso lidar com qualquer situação que surja. Sou equilibrado e centrado. Sinto-me mais seguro a cada dia. Tenho um temperamento calmo e sou emocionalmente equilibrado. Sinto-me bem comigo mesmo e com as outras pessoas. Estou seguro ao expressar os meus sentimentos. Posso manter a serenidade em qualquer situação. Tenho um relacionamento fabuloso com os amigos, com os membros da família e colegas de trabalho. Eles todos gostam de mim. Estou bem com as minhas finanças. Posso pagar sempre as minhas contas dentro dos prazos. A figura financeira deixa-me tranquilo em relação ao futuro. Vivo numa atmosfera de amor em casa e no trabalho. Confio em mim para lidar com qualquer problema que surja durante o dia. Sei que o estresse é apenas medo. Liberto-me agora de todos os medos. Liberto-me dos meus medos infantis. Sou uma pessoa segura e capaz. Eu sou segura, eu estou segura e eu permaneço segura. Quando sinto qualquer tensão, lembro-me de relaxar todos os músculos e órgãos do meu corpo. Liberto-me de toda a negatividade que existe no meu corpo e na minha mente. Estou fazendo mudanças positivas em todas as áreas da minha vida. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Quanto mais eu cresço. Não importa a idade que tenha, posso sempre aprender mais e faço isso com confiança. Medito regular desta prática. Fecho os olhos, tenho pensamentos positivos, inspiro e expiro bondade. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Agora é o nosso momento
de visualização. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? A menina que semeava. Pensar numa viagem de volta para Standridge, quase sem conversa, seguida de Beck refugiando-se no quarto e somente saindo para um jantar rápido, o deixava arrasado. Mas ele agora sabia, com completa certeza, que não havia feito nada de errado ali. Se esse dia estava dando errado, era culpa dela e não dele. Ele parou de repente. Sabe de uma coisa? Não está tudo bem. O que está acontecendo com você? Beck assustou-se com o tom da sua voz. Ela se encolheu. Não tem nada acontecendo comigo. Olhe, vamos combinar uma coisa, ok? Eu não sou totalmente desligado. Na verdade, eu sou capaz de perceber quando sua mente está em outro lugar. Beck olhou para baixo. Não é nada, pai. Chris olhou para as chaves em suas mãos. Nada. Esse é exatamente o ponto onde eu queria chegar. O que isso quer dizer? Deixa para lá, disse Chris, apertando o controle remoto em sua mão para destravar a porta do carro. Vamos. Nós podemos ir para Old Laimi se você quiser. Eu não quero ir para Old Laimi. Eu estava sugerindo para você, Beck. Se você não quer ir, então eu não quero ir. Nós podemos ir sim, sério. Vamos sim. Não, vamos para casa. Eles pouco se falaram na volta para casa, assim como pouco se falaram na ida. A diferença agora, no entanto, era que não havia dúvidas de que algo estava errado entre eles. Chris sentiu-se dominado pela raiva. Nesse momento, ele não teria conseguido evitar se sentir bravo, mesmo se tivesse dado tudo de si. Como sempre acontecia quando ficava bravo com Beck. E era esse o caso, mesmo depois de tanto tempo. Ele se sentia frustrado, traído e mais que ligeiramente culpado por causa disso. Ele deu uma olhada para a filha e o que ele viu não era a razão da sua raiva, mas sim uma garota gentil, envolvida em suas próprias emoções. Alguém que certamente não merecia calúnia e provavelmente não merecia as recriminações do pai, mesmo nessas circunstâncias. Ela era uma pessoa completa, uma boa pessoa, uma pessoa capaz de alcançar níveis excepcionais de amor. Somente olhar para o seu rosto lhe revelava todas aquelas coisas, coisas que ele já sabia desde sempre e das quais nunca havia se esquecido, nem por um segundo sequer. Ele queria se aproximar dela, mas não conseguia. Quando ele se tornara incapaz de dizer para Beck como se sentia. Esta não era uma reação nova, apesar da reação recentemente percebida. Durante 2 anos, mais ou menos, Polly uma vez lhe dissera como ficava impressionada pela maneira que ele nunca deixava nada estragar sua relação com Beck. Se ele a mandasse para o quarto, ele subiria 5 minutos depois para falar com ela sobre o que havia acontecido. Se ele sentisse um ruído na comunicação, ele se empenhava em repará-la. Há quanto tempo isso não era mais verdade? A seleção de músicas no carro terminou e nenhum deles escolheu outra. Eles terminaram os últimos 20 minutos da viagem em silêncio. Quando chegaram ao apartamento, Beck foi direto para o quarto. Você gostaria que eu fizesse algo especial para o jantar? Beck se virou para ele. Ele queria entender a sua expressão, mas não podia nem ao menos começar a fazer isso. O que você fizer está bom para mim. Ela respondeu educadamente. Então, evitando uma troca de olhares,
Ela foi em direção ao quarto. Agora eram 4:08. Com as horas se escoando, em um dos raros dias em que tinha sua filha somente para si, Chris sentou-se no sofá da sala sozinho, totalmente incerto de o quanto mais disso ele conseguiria aguentar. O que você quer de mim? Beck se forçou a dizer. Agora que as palavras haviam saído da sua boca, Beck percebeu há quanto tempo elas estavam prestes a sair, o quanto ela precisava desse confronto, mesmo se estivesse acontecendo somente em sua mente. O que ele queria dela? Qual o problema em querer voltar para casa mais cedo? Ela tinha estragado alguns de seus super planos? O mundo ia acabar porque eles não tinham passado o dia todo olhando bugigangas? Talvez ela devesse ter dito a ele que suas pernas estavam trêmulas de novo. Talvez devesse ter deixado ele saber que ela estava preocupada com aquela coisa que estava acontecendo em seu corpo. Mas isso teria iniciado uma avalanche de bajulações para cima dela, para as quais ela não estava pronta. E não deveria ser necessário dizer para ele essas coisas. Nunca tinha sido necessário. Beck saiu do quarto na hora do jantar. Àquela altura, ela estava pronta para esquecer o que quer que houvesse acontecido naquela tarde e seguir em frente com o restante do dia. Talvez pudessem assistir a um filme juntos ou algo parecido depois que tivessem jantado. Mas assim que viu o rosto do pai, ela soube que ele não tinha esquecido. Ele ainda estava magoado, ainda tentando fazê-la se sentir culpada por ter opinião própria. E então eles logo estavam na mesma situação de antes. Ela comeu depressa, quase não sentindo o gosto do que quer que fosse que ele havia preparado para eles. Não disse mais que 3 palavras durante o jantar. Vou ler no meu quarto, ela disse quando terminaram de colocar a louça na lavadora. Limpou as mãos em uma toalha e saiu da cozinha. Beck, ele chamou, fazendo com que ela parasse. Ela deu um suspiro profundo e olhou para ele. O que, pai? Ele deixou suas mãos caírem de lado. Eu desisto. Como? Eu desisto. A bola está em seu campo agora. O que ele estaria querendo dizer? Se é assim que você quer, você entende o que estou querendo dizer? Beck balançou a cabeça. Na verdade, não. Ele olhou bem para ela. Ele nunca se sentira tão distante dela antes. Talvez enquanto você estiver lendo, você entenda. Beck sentiu uma frustração enorme dentro dela. Mas em vez de dizer alguma coisa, sabendo que se ela o fizesse, seu pai provavelmente ia dizer outra que a machucaria ainda mais, ela apenas se virou em direção ao quarto. Você desistir, pai? Isso é algum tipo de brincadeira? Você não desistiu há muito tempo? Ela poderia dizer qual dia exato, talvez até o exato minuto. Ele levou algum tempo para demonstrar que havia desistido, mas era certo que a partir do momento em que ele e a mãe se separaram, ele nunca mais foi o mesmo com ela de novo. Havia sempre alguma coisa acontecendo, alguma coisa que o tornava distante, confuso ou triste. Eles nunca foram assim antes. Se essa não era uma forma de desistir, então o que seria? Beck sentou-se na cama e pegou o livro de cabeceira, mas ela sequer se preocupou em abri-lo. Em vez disso, encostou-se sobre o travesseiro e ficou olhando para o teto. Se essa era a maneira de agir do pai, tudo bem. Ela não ia deixar que ele a irritasse mais. Ela não ia perder mais tempo se perguntando por que eles não se conectavam mais. Ela não ia tentar fingir que o tempo que ela passava nesse apartamento com ele era uma parte legal da sua vida. O que você quer de mim, pai? Você quer que eu finja que você e a mamãe não me ferraram quando vocês se separaram? Quer que eu acredite que está tudo certo, mesmo que nada tenha sido a mesma coisa entre nós desde que você partiu?
Quer que eu diga que eu entendo porque você não é mais o mesmo cara? Você quer que eu ignore tudo que passamos juntos e diga que o que temos agora está perfeitamente normal? Desculpe, mas você não é o único que está desistindo. Beck colocou as mãos sobre o rosto e apertou os olhos. Como seu pai poderia lhe dizer que estava desistindo dela? Que tipo de pai diz isso a um filho? Levando em conta tudo que estava se passando na sua mente nesse momento, isso era muito mais do que ela poderia suportar. Você está desistindo? O que você faria se eu lhe dissesse que eu acho que estou ficando doente novamente? Você ia sair correndo de casa gritando e nunca mais ia voltar para me ver de novo? Assim que esse pensamento veio à cabeça de Beck, ela soube que não era verdadeiro. O pai não ia fugir gritando, não importa como os últimos anos tivessem sido. Ele a seguraria e a abraçaria com tanta força quanto conseguisse. Ele diria para ela não ter medo, mesmo quando fosse óbvio que ele mesmo estivesse morrendo de medo. E ele faria tudo o que pudesse para ajudá-la e tentar deixá-la feliz, assim como fez da última vez. Beck se lembrou daquelas primeiras noites, logo que tinha ficado doente e não conseguia dormir. Sua mãe era ótima, mas o pai estava lá todas as noites, abraçando-a com seus braços fortes e ficando acordado com ela. Ela estava tão confusa naqueles primeiros dias. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo e nenhuma ideia do que ia acontecer em seguida. Mas quando ele teve a ideia de criar um mundo de fantasia com ela e Tamariz que tornou-se realidade em sua mente, Beck de repente começou a se sentir melhor. Ele às vezes se perguntava se Tamarisk a havia ajudado mais do que os médicos. Tamarisk e seu pai. Ela havia jogado um deles fora e o outro havia desistido dela. E aqui no final de uma semana incerta, quando absolutamente nada parecia estar no lugar, Beck sentiu uma esmagadora sensação de tristeza. Ela sentia falta do pai. Desesperadamente, ela sentia falta de saber que ele sempre estaria perto dela. Sentia falta de ser capaz de conversar sobre qualquer coisa com ele. Sentia falta de brincar com ele, de brincar de faz de conta com ele. Mas o mais triste de tudo era que talvez fosse muito tarde para recuperar todas essas coisas. Talvez as coisas que uma vez eles tiveram juntos tivessem acabado para sempre. Beck virou de bruços, apertando o rosto no travesseiro. Ela sentiu as lágrimas correrem dos olhos, pelo nariz e sobre a cama. E com a sensação dessas primeiras lágrimas veio uma torrente. Ela chorou copiosamente, como nunca antes, tentando abafar os soluços para evitar que o pai a ouvisse, mesmo que uma parte dela quisesse que ele a visse daquela maneira. Ela continuou chorando, mais do que achava ser possível, mas ela não conseguia fazer o choro parar. Toda vez que tentava, se sentia ainda mais triste. Logo, ela sentiu que estava tomada pela tristeza e nada mais. Preciso de alguma coisa, ela disse baixinho, para ninguém em particular. Ela aceitaria qualquer coisa nesse momento. Sério, qualquer coisa. Capítulo 6. A pasta estava ao seu lado, não oferecendo nenhuma opção depois da sua 20ª leitura do que já tinha oferecido depois das primeiras 19. Era tarde da noite e Mia sabia que deveria tentar dormir um pouco. Como em qualquer outro dia, ela tinha a agenda cheia no dia seguinte. Porém, dessa vez, junto com os itens no seu programa, ela tinha outro compromisso que temia. Uma conversa com Tuja, em que ela lhe informaria sua decisão a respeito da esterilização dos campos de Jonre. Mesmo assim, mesmo tarde, ir para a cama seria inútil. Ela certamente não ia dormir, e seus pensamentos não seriam mais claros ali deitada que sentada em sua antessala.
Quando ela era apenas uma garotinha, Mia encontrava o pai sentado quieto em uma cadeira dos seus aposentos. Ele ficava olhando ao longe, aparentemente focado em nada e tudo ao mesmo tempo. Ele, obviamente, não queria ser perturbado, e ela saía de fininho do quarto na esperança de que ele não a notasse. Uma vez, entretanto, quando ela tinha 8 anos ou algo assim, ele a chamou enquanto ela se dirigia à porta. Ela se virou em sua direção e disse estar arrependida de tê-lo atrapalhado. Não há necessidade de pedir desculpas, ele disse. Eu só estava tentando ganhar um pouco de perspectiva. Perspectiva? Sim, pelo menos um pouco. Tem sido uns dias difíceis e eu pensei que talvez pudesse entender algumas coisas se eu as olhassem de um ângulo novo. Mia ficou de pé do lado de sua cadeira e olhou na direção que ele estava olhando. É esse o novo ângulo? Seu pai gargalhou. Foi apenas força de expressão. O que estou fazendo, na verdade, não tem nada a ver com ângulos. Mia tentou focar no local para onde o pai tinha olhado, até que ela o interrompeu novamente. Isso ajudou? Ele pôs a mão na sua cabeça e assentiu vagarosamente. Acho que ajudou um pouco. Sabe, em algum momento você percebe que cada resolução leva a novas complicações. Mas eu tenho algumas novas ideias sobre esse problema em particular. Então, o senhor obteve um pouco de perspectiva? De certa forma, sim. Talvez eu pudesse obter um pouco mais se minha filha se juntasse a mim em um jogo de Ken. Mia inclinou-se na cadeira da antessala e pensou sobre o jogo de tabuleiro quadridimensional com peças que mudam de forma. Talvez fosse disso que ela precisava agora, alguém com quem jogar Ken. Certamente ela tinha obtido toda a perspectiva que poderia olhando para o espaço. Será que seus pais tiveram que tomar uma decisão dessa importância? Ela sabia que eles não haviam feito esterilização durante o Grande Mal. Será que eles chegaram seriamente a cogitar essa possibilidade? Será que o rei e a rainha foram forçados a pensar em erradicar a praga, condenando várias espécies em extinção? Mas isso não foi necessário. Será Tamarisk tão afortunada dessa vez como foi da última? Se não fosse, onde isso ia acabar? Talvez ela não pudesse discutir isso com o pai. Desde sua morte, Mia falava com ele inúmeras vezes, conversando com o quadro dele que ela mantinha no escritório e imaginando as respostas. Sempre ajudava. Algumas vezes mais que outras. E Mia acreditava que o quadro a mantinha próximo do espírito dele. Ela, no entanto, nunca havia discutido nada tão grave com ele. Mia inclinou a cabeça para trás e fechou seus olhos. Se fosse ter uma conversa dessa magnitude, ela tinha de limpar a mente de tudo e focar no rosto, na voz e na sabedoria do seu pai. Eu preciso de alguma coisa, pai, ela disse suavemente. Mia analisou a escuridão. Lentamente a imagem de seu pai emergiu. Era apenas sua cabeça e parecia um pouco rudimentar, mas Mia a reconheceu pelo que era. Assim que ela sentiu sua presença, Mia começou a se sentir mais leve, como se estivesse sem peso algum, como se sua cadeira não a estivesse apoiando mais. Apesar de esse sentimento ser tão desorientador, ela sabia que não deveria abrir os olhos. Algo lhe dizia que deveria se permitir sentir essa sensação por completo. Uma parte dela estava flutuando agora, mesmo sabendo que seu corpo não estava se mexendo. Ela se entregou inteiramente a esse não espaço. Sentiu-se aquecida, em paz. Olá, estrelinha, o pai disse em seu tom rouco. Ele nunca a havia chamado assim antes, mas Mia gostou do apelido. Sinto sua falta, pai. Ela disse melancolicamente. A saudade enobrece. Também machuca. Eu prontamente trocaria esse enobrecimento
por mais dias com você. Nossa história é mais longa que essa, estrela. Nossa história é eterna. Eu sei, Mia acreditava, apesar disso não tornar sua perda menos severa. Seu pai levantou a testa e Mia sentiu uma onda acolhedora passar por seu corpo. Ele sorriu e Mia retribuiu. Por um longo momento eles permaneceram assim. Mia poucas vezes havia recebido tanto conforto, tentando sentir seu pai, e ela ansiava em aproveitar esse momento. Ao mesmo tempo, ela sabia que precisaria de muito mais que o apoio do pai. Nós temos um problema em Tamarisque, pai. Há perigos iminentes. É como da última vez e não sabemos nada mais do que sabíamos naquela época. Nós nunca soubemos o que o fez parar da última vez. Tu já quer que eu esterilize Jonre para evitar que o mal espalhe. Essa resposta não nos traz benefício algum. Sei disso, claro que sei disso. Eu sei dentro de minha alma. Infelizmente não tenho nenhuma outra resposta. Imagine e inclua, estrela. Não elimine. Apesar de se sentir em paz, apesar de estar acalmada pela presença do Pai, apesar de estar certa a respeito da mensagem dele, algo sobre essa conversa parecia estranho. Pai, você não parece o mesmo. Mia sempre presumiu que as conversas que tinha com seu pai vinham das memórias que ela tinha dele. Por que então ela estava achando que ele parecia diferente dessa vez? Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!